Vambora, porque a repórter Ana Bianchini atualiza agora pra gente as informações sobre o assassinato ocorrido lá em Samambaia. 2 homens discutiram aí, um deles, gente, chegou a sacar uma arma e matou o outro, tudo por conta de uma briga envolvendo um estacionamento. Gente, por enquanto, o que se sabe sobre isso é a motivação do crime até agora. Ele, gente, que já se apresentou à Polícia Civil, o autor se apresentou. Vambora conversar ao vivo agora com Ana Bianchini. Aninha, conta tudo aí com você, minha querida. Muito boa tarde. E aí, a previsão é que esse depoimento aconteça... Boa tarde, Fred. Ótima tarde para você, a todos os que nos acompanham. A gente volta a falar desse caso. Ontem falamos muito desse caso, que foi justamente o dia em que tudo isso aconteceu. Desde então, Francisco Silva, de 56 anos de idade, estava sendo procurado. Isso porque ele teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não tinha se apresentado à delegacia. Isso aconteceu hoje, por volta das 10 horas da manhã. Francisco chegou aqui na 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia, acompanhado do advogado e usando, inclusive, a mesma roupa que ele aparece usando no vídeo gravado por câmeras de segurança e que mostram o momento dos disparos. Ele vai ser ouvido hoje, pelo menos essa é a expectativa, de que ele seja ouvido hoje aqui na delegacia a partir de 1h da tarde. Depois de prestar esse depoimento, o Francisco vai ser levado para o DPE, o Departamento de Polícia Especializada, onde ele vai passar por exames ali no IML, né, que fica ali também na sede da Polícia Civil no Sudoeste, e depois disso ele vai passar por uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia que deve acontecer amanhã, no sábado, e que mesmo assim é aquela audiência de praxe. Nessa audiência ele não vai poder ser solto e também não vai poder ter revogação da prisão, porque a gente está falando aí de um pedido de prisão preventiva que já tinha sido feito para Francisco. Mas quem vai explicar melhor a versão do Francisco pra gente é o doutor Eduardo, ele que é advogado e também está participando da defesa do Francisco Evaldo. Doutor, vamos lá. Eu acho que durante a nossa conversa, a gente fez a nossa reportagem gravada, uma das informações que mais me chamou a atenção é uma informação que a gente tinha de que o Francisco, ele teria autorização para usar a arma e que inclusive aquela arma seria dele. Mas o senhor me disse aqui que não, a arma não era do Francisco. A arma é de quem? A arma é do filho do Francisco, que é militar do Exército, lotado na SGU aqui em Brasília, e tem o porte legal de arma, a arma está devidamente registrada, tudo certinho. O porte foi emitido no dia 5 de maio de 2024, ou seja, não está nem no período de renovação. A gente tem imagens ali de câmeras de segurança, doutor. Inclusive, se a gente tiver essas imagens aí, até peço para colocar para o pessoal de casa acompanhar, entender um pouco dessa história, o que aconteceu. Essas imagens, elas mostram os 3 ali no estacionamento da quadra 408, que seria então o Francisco, o Adriano, que foi a vítima, e o Gabriel, que é filho do Adriano. Eles estavam ali perto do carro, essa confusão teria começado, inclusive, por conta do carro, mas daqui a pouco a gente vem nessa parte. E aí a gente percebe que em determinado momento começa a discussão, o Gabriel e o Adriano vão ali em direção a Francisco, ele recua para perto de casa, momento em que ele saca a arma e dispara 4 vezes. Esses tiros que não atingem o Gabriel e apenas atingem o Adriano. Por conta dessas imagens que a defesa trabalha com a tese de que ele teria agido ali em legítima defesa. Sim, assim, na verdade, eu ainda não tenho todos os argumentos da minha tese prontos, pois eu, inclusive, tive a minha defesa cerceada aqui na 26ª Delegacia. Eles não me permitiram acesso aos autos, eu não tive acesso nem ao boletim de ocorrência. O delegado de plantonista na noite de ontem me coibiu desse direito, que é um direito de todo advogado, e infelizmente isso, então eu não tenho a tese de defesa pronta. Das imagens, com a minha experiência, eu concluo que houve uma legítima defesa, seja ela pura, seja ela putativa. A legítima defesa putativa é um instituto permitido pelo Código Penal e que fala que quando há um iminente perigo, mesmo que seja imaginário, permite a sua autodefesa. E no caso, ao olhar as imagens, pode-se vislumbrar que o Adriano faz um movimento como se ele estivesse sacando uma arma da cintura, o que caracteriza como se ele fosse sacar uma arma e atirar. Então, assim, dentro daquele estado, uma discussão, 2 pessoas partindo para cima de uma, toda aquela coisa, aquela adrenalina lá no alto, eu não tenho como requerer do Francisco que ele tivesse outra atitude que não seja se defender. Então, o que eu entendo das imagens preliminares que eu vejo é que houve uma legítima defesa e a gente pode colocar tanto como clássica como putativa.
E o que seu cliente relatou para você a respeito da motivação desse crime? Já o Adriano era um problemático de longa data. Ele tem algumas outras discussões com pessoas, inclusive ele já partiu para cima de idosos na rua. Então, e ele tinha um histórico de violência um pouco grande. E, sabendo disso, no dia, o Adriano, para provocar o Francisco, ele pegou o mini ônibus dele e ficou acelerando, né, perto do carro do Francisco para jogar aquela filhagem, né, que chama. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O Francisco saiu para pedir para que ele lavasse o carro, porque tinha sujado o carro estava limpinho, etc. Nisso, o Adriano já partiu para cima dele, com palavras de baixo calão, mandando ele colocar o carro em outro lugar, xingando, e depois o filho do Adriano, que é o Gabriel, chegou ameaçando e falando que os dias do Francisco estavam contados. Então, assim, a gente tem que analisar como um todo. Havia uma briga, haviam pessoas partindo para cima, colocando o dedo na cara, peitando, ameaçando verbalmente, e uma pessoa colocando a mão em riste, como se fosse sacar uma arma. Eu não tenho como ver outra coisa que não seja legítima defesa. E a família da vítima, doutor, acredita inclusive numa possibilidade de premeditação do crime, já que o Francisco ele já sai com essa arma na cintura. Qual que seria essa questão? Por que ele já sai de casa armado com uma arma que inclusive nem é dele? Sabendo do histórico do Adriano, que é uma pessoa agressiva, que já partiu para cima de pessoas idosas, inclusive, ele me disse que utilizou a arma para se proteger, para se defender, porque tinha o filho dele e tinham ele o ameaçando. Só que em nenhum momento ele premeditou o fato, tanto é que ele corre para dentro para depois vir. Se ele tivesse a premeditação, ele poderia chegar e dar os tiros a queima-roupa, até porque quem está com uma arma poderia simplesmente chegar e atirar. Então, assim, eu entendo que o fato da arma estar ali não ocasiona uma premeditação, ocasiona uma proteção, que foi necessária devido às atitudes tanto do Adriano quanto do Daniel, ou do Gabriel, que culminaram nessa tragédia. O Francisco relatou para o senhor, então, que naquele momento ele se sentiu ameaçado. Sim, ele relatou que não só se sentiu, como ele foi ameaçado. Inclusive, a testemunha que aparece nas filmagens no momento dos tiros, ela coaduna com as informações que ele trouxe de que o Gabriel o ameaçou, dizendo que os seus dias estavam contados. E, doutor, eles eram vizinhos aí há cerca de 15 anos, né, pela informação que eu tenho. Eles já tinham discutido outras vezes, não o Adriano com outros vizinhos, mas o Adriano e o Francisco. Como é que era essa frequência de discussão? Porque pelos que testemunhas relataram, eles realmente não se davam bem, né? Sim, no caso, eles são vizinhos perpendiculares, não é uma casa de frente para outra. A casa do Adriano era lateralmente e ele tinha um mini ônibus, o que, para manobrar o carro dele, muitas vezes exigia, né, um espaço maior. Algumas vezes o Adriano já bateu no carro do Francisco e, inclusive, teve uma vez que o Adriano chegou a derrubar o portão da casa do Francisco. Isso foi no início, quando o Francisco chegou. Por achar que foi sem querer e tudo, o Adriano naquele momento relevou, o Francisco naquele momento relevou a situação. A mulher do Adriano pagou o conserto do portão e aí resolveu a questão. Mas, assim, tem sim um histórico, principalmente de provocações vindo do Adriano, como a que ele fez no dia do fato, acelerando o ônibus para sujar o carro do Francisco de forma mesmo assintosa. Entendi. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade, por conversar com a nossa equipe. Vocês aí acabaram de ouvir, então, o Eduardo Castro, ele que é advogado de defesa do Francisco Evaldo de Moura Silva, de 56 anos, que se apresentou hoje de manhã aqui na 26ª Delegacia de Polícia.